Agora a gente recebe aqui no estúdio Sérgio Murilo, diretor de futebol do Motoclube de São Luís, que vai trazer os detalhes pra gente aí dessa preparação para a próxima temporada. Sérgio, primeiramente, seja bem-vindo ao esporte e prazer te receber aqui, prazer falar com você, dar esse recado, né, para a torcida do Papão do Norte. Com certeza, boa tarde, a satisfação é minha de estar aqui presente no seu programa, diante de uma grande audiência, para falar do Motoclube, falar do planejamento para 2026, dessa tradicional equipe do futebol maranhense, equipe de 26 títulos, que passa por um período aí, certo, de jejum, o último título em 2018, então a torcida do Moto está realmente querendo essa retomada de protagonismo no cenário estadual e passa por esse desafio inicial de realmente formar uma grande equipe, uma equipe competitiva. Haja vista que, como torcedor do Motoclube, eu também quero que a gente consiga quero fazer um grande trabalho para que a nossa torcida volte a ter alegria. Então é isso. O Sérgio Murilo, ele foi anunciado, né, nesses últimos dias. E a gente, inclusive vários torcedores, a torcida do Moto é impressionante. O que eles buscam de informação, né, o que eles cobram aí dos dirigentes mesmo do time, não estão errados. E muitos deles sempre falavam para mim, né, traz o Sérgio Murilo para falar sobre essa montagem. E alguns deles já te conheciam e vários deles ainda não. Né? Então o Sérgio Murilo, ele tem um trabalho, né, tem um trabalho no interior do estado, que agora chega com a missão, né, de assumir esse cargo de diretor de futebol. Então, nessa tua experiência, né, o que te marcou, o que te motivou a chegar aí no CT Pereira do Santos, Sérgio? Sem dúvida nenhuma, acho que todo profissional precisa ter no currículo os grandes clubes de futebol maranhense, Moto, Sampaio, Maranhão, Imperatriz, e isso foi o que me motivou. E defender o clube do meu coração, essa é uma motivação extra. Sem dúvida nenhuma, a gente ao longo do tempo vem trabalhando, eu sou profissional de educação física, eu iniciei no futebol ali na cidade de Bacabal, no Bacabal Esporte Clube, como preparador físico. Da preparação física a gente migrou para a área técnica ali como técnico durante um determinado período, mas o que sempre me chamou a atenção foi a gestão. Então a gente teve um trabalho onde a gente levou o Clube Atlético Babaçu lá para Bacabal em 2019, disputando ali 2019-2020 a Série B, e agora a gente desenvolveu o trabalho mais recente, que foi o Lago Verde Esporte Clube. Disputamos a segunda divisão do Campeonato Maranhense, onde a gente não conseguiu o acesso, mas a gente acredita que aquilo que a gente vem plantando durante os nossos trabalhos sobretudo de seriedade, de planejamento, e acho que isso acendeu aí essa possibilidade de hoje estar defendendo as cores do Motoclube de São Luís. Sérgio, o desafio é grande, né? A gente acompanha de perto aqui esses bastidores do Motoclube de São Luís. A gente até ressaltou, né, em entrevista com o presidente Arthur Cabral, o clube está passando por uma reestruturação, sai a gestão do Vitor Flieger, né, o Vitinho, e entra a do Arthur Cabral, e essa gestão que vai ser focada em meio que transformar, né, de forma tanto nos bastidores, né, no planejamento, na direção, quanto também no futebol, né, porque a gente já teve um avanço, na minha opinião, né, na parte extracampo, né, na gestão Vitor Flieger, mas infelizmente, né, com o torcedor do Moto, não teve esse título do Campeonato Maranhense. O Moto não chegou nem à fase mata-mata, para ter uma ideia. Essa gestão quer unir, né, essas duas coisas. Para isso, a gente precisa justamente dessa estruturação, né? O Motoclube é um time que tem sérios problemas, né? A gente até ressaltou isso aqui com o presidente, sérios problemas financeiros, tem questões judiciais ainda para serem resolvidas, mas o torcedor precisa de uma luz no fim do túnel, né? Precisa de uma expectativa. Então, como é que você chega no Moto, encontra lá o cenário atualmente, tem essa possibilidade otimista de tentar transformar o clube? É uma situação um pouco mais complicada? Como é que está essa questão de contratação? O que já viu nesse primeiro momento chegando lá no CT Pereira do Santos? Olha, todo esse diagnóstico que você já fez aí não foi algo que foi construído de um ano para cá, de muitos anos. Então, assim, essa retomada e as ações que vão realmente modificar o Motoclube, elas também não serão tomadas de um dia para o outro, de um ano para o outro. Início de uma gestão, uma transição de forma de trabalhar, né? O Motoclube ele tem uma camisa pesada, ele tem uma torcida muito apaixonada. É óbvio que é preciso que em algum momento haja uma ruptura com velhas práticas de gestão e que se tenha coragem de realmente fazer aquilo que o Moto precisa fazer, que é de ter uma constância de gestão boa, uma gestão positiva, mas precisa ter constância.
Então essa constância é que vai fazer com que o motoclube volte a ser competitivo, inicialmente no cenário estadual. É óbvio que falar isso para o torcedor ele é a parte de paixão de todo esse processo do futebol, e tem que ser de verdade. Eu acho que a gente cobra que o torcedor vá a campo, que ele compre o ingresso, que ele consuma, vamos dizer assim, o clube. Então ele tem que ter o direito de reclamar, ele tem que ter o direito de exigir, e ele tem que querer ganhar. Essa é a parte. Agora, a gente, quando está na gestão, a gente precisa ser a parte racional de tudo isso, compreender que o moto tem sérios problemas, como você já disse, trabalhistas, financeiro, talvez a gente não consiga ainda montar o elenco que talvez a torcida do moto e o clube necessite, mas a gente está imbuído num grande trabalho de forma criteriosa, de trazer atletas que se identifiquem com essa causa, que de forma é um clube que tem uma característica de atletas com muita raça, muita vontade. Então, assim, a gente está sendo bem criterioso para que a gente possa montar, sobretudo, um time e dentro de campo a torcida se orgulhe. Ainda que o resultado do jogo não venha, mas ali, quando você está ali do lado de fora e vê que o seu time foi guerreiro, foi combativo, disputou, então eu acho que isso, para o torcedor, já é algo que é válido. Agora, então a gente não quer ganhar, Sérgio? Claro, eu costumo dizer que ninguém vai me cobrar mais do que eu mesmo, porque, como eu disse, costumo repetir isso reiteradamente, também sou torcedor do moto, então é óbvio que o meu lado torcedor vai ficar um pouco de lado e vai vir o lado do gestor, mas o que a gente quer é que o moto realmente forme uma equipe competitiva, uma equipe que alcance novamente, primeiro, as vagas nacionais de forma direta, através do Campeonato Maranhense. Esse é um primeiro passo, e posteriormente a isso, dentro da competição, esse ano vai ser uma competição muito curta, uma competição de 11 datas apenas, então só jogos de ida, onde cada partida ela vai ser uma decisão, cada partida é uma final. A gente sabe que também que o futebol é acíclico. Hoje a gente tem uma equipe que é o Maranhão Atlético Clube, que realmente está num cenário muito mais favorável, positivo. É um grande favorito. Que é um grande favorito, mas também não foi construído da noite para o dia. Há uma constância de trabalho, há uma valorização de profissionais, há um diagnóstico de coisas que vieram dando certo ao longo dos anos, aquilo que não foi dando certo foi sendo corrigido, até que se formasse realmente a equipe e conseguiu o acesso. Então, a gente espera, isso. Nesse primeiro momento, equilibrar todas essas situações que no momento não são favoráveis para o motoclube, mas a gente quer equilibrar com um time dentro de campo competitivo, para que a gente possa conseguir aí esse primeiro objetivo, que é fazer um bom campeonato e conseguir de forma direta as vagas nas competições nacionais, o que vai dar um desafogo um pouco maior nas finanças do clube. Isso que você falou é interessante, porque não adianta chegar aqui também e falar para o torcedor, a gente vai montar um time que vai ser campeão, vamos trazer os jogadores de referência, porque a gente sabe que hoje, infelizmente, não dá para fazer isso. Então é muito melhor chegar para você, torcedor, falar, a gente vai montar um time com as capacidades hoje do motoclube e tenha certeza que vai ser um time competitivo. Isso que você falou também é interessante da questão do jogador, de se identificar com a camisa, né? Porque o que a gente vê aqui em algumas equipes de futebol, em alguns campeonatos, é que o jogador ele não sabe a camisa que ele está vestindo. Você está no time do Motoclube São Luís, uma camisa centenária, de uma torcida apaixonada, e às vezes o cara não faz ideia disso, né? Não tem essa representatividade, a mesma garra de que é um jogador que chegar, né? Um jogador daqui, por exemplo, que não seja daqui, mas que entenda isso, fala, não, eu tenho que representar essa camisa, eu tenho que dar tudo que eu posso dentro de campo, né? Ao contrário do que a gente vê aí em algumas equipes. Então isso é realmente extremamente importante. Sérgio, a gente viu aí, né, nessas últimas competições, o motoclube, como a gente trouxe, né, não teve esse planejamento, né, esse objetivo alcançado, né, dentro de campo, que é você lutar pelo título, tem ficado um pouco longe disso. Tem toda a questão, né, da dificuldade de você tratar com uma torcida muito, muito rigorosa, né, e cobra muito, como é a torcida do Motoclube de São Luís. Então, como é que você chega para a torcida hoje e tenta aí amenizar essa situação? Falar, gente, a gente entende que a gente está numa situação complicada, mas como é que é pedir a paciência hoje para o torcedor do motoclube? Não, na verdade, você já disse, aqui a gente não está para fazer um trabalho sério, um trabalho organizado, romper também com algumas situações que trouxeram o moto para o local em que ele está hoje, que é de fazer aquilo que ele não podia fazer, assumir compromissos que ele não podia
honrar. Então eu acho que parte do princípio de uma reestruturação. Essa reestruturação, ela passa também por uma estruturação de filosofia dentro do clube. Então o que a nova gestão se propõe é isso, é trabalhar dentro das suas possibilidades e dentro dessas possibilidades fazer uma equipe. Existem duas partes dentro do futebol, a parte que a gente controla, que é essa parte aqui fora, e a outra parte é a parte incontrolável, que é o imponderável do futebol, onde tudo pode acontecer. Então eu jamais chegaria aqui e jogaria confete para dizer que vamos formar a grande equipe, que vamos brigar por título. O Moto sempre tem que brigar porque é uma equipe grande, tem 26 títulos estaduais e não à toa ganhou a alcunha de Papão do Norte. Mas assim, a gente precisa ser bastante consciente, ter o pé no chão, fazer o trabalho com bastante humildade, com bastante responsabilidade, sobretudo, e encontrar as peças certas para que a gente possa formar uma equipe competitiva. Essa palavra que sempre está sendo usada reiteradamente é um grande desafio. A gente não nasceu ontem, a gente não está no esporte de ontem, a gente não está especificamente no futebol de ontem. Acredito que eu passei por todas as etapas como atleta, como preparador físico, técnico, enfim, e agora na gestão. Então a gente entende, quando a gente vem para cá, a gente entende o desafio que é e a gente está preparado para isso. A gente, ao longo dos nossos trabalhos anteriores, realmente vem se condicionando para isso, vem se condicionando para realmente assumir um desafio como esse, que é o do Motoclube. Sem dúvida nenhuma, é o maior desafio até o momento. Mas a gente está preparado para isso, a gente encara isso com bastante, vamos encarar o nosso trabalho com bastante seriedade, com bastante afinco, para que a gente possa realmente fazer com que a torcida do Moto tenha alegrias aí. É questão mental, né? Não é chegar lá e baixar a cabeça, é entender que o desafio é maior e ter mais fôlego ainda para enfrentar isso tudo. Tomara que o Moto consiga, né, alcançar esses objetivos, como a gente reiterou aqui com o presidente Arthur Cabral, né? É, de fato, uma situação um pouco complicada de você aliar esse resultado. O futebol é imponderável, então às vezes você tem uma gestão que faz tudo certo, que faz no tempo certo, que contrata certo, que investe certo e não ganha. E, em determinado momento, pode ser uma equipe totalmente responsável financeiramente, que não fez contratações planejadas, mas que ganha, né, o campeonato. No futebol tem isso. Não é o correto, mas pode acontecer, né? Porque esse esporte pode acontecer de tudo. 1h30, a gente está de volta agora ao vivo para todo o estado com o Esportidade desta quarta-feira, dia 12 de novembro. Você que está acompanhando a gente agora em todo o Maranhão, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Aqui eu recebo o novo diretor de futebol do Motoclube de São Luís, Sérgio Muiro, falando sobre a montagem do time para 2026. Sérgio, agora que a gente está de volta para todo o Maranhão, queria saber mais de você. A gente debateu muito isso aqui com o presidente Arthur Cabral, e ele pensa justamente nessa nova gestão do futebol, né, de você pensar o futebol como business, como empresa. Você também vai nessa linha de possivelmente participar de um processo de uma possível instalação de SAF no Motoclube de São Luís? É a favor das SAFs? Como é que é hoje a cabeça do Sérgio Murilo em relação a isso? Eu sou a favor de todos os modelos de gestão. A gente tem exemplos aí a nível nacional de associações que dão certo. A gente tem exemplos de associações que não dão certo. A gente tem exemplos de SAFs que dão certo. E a gente tem exemplos de SAF que não dão certo. Então, a minha visão sobre o modelo de gestão, ele não é preponderante para o sucesso, e sim a gestão em si, seja ela de associação ou seja ela de SAF. Então, isso é que vai definir realmente qual o sucesso que o modelo de gestão vai ter. É óbvio que as equipes brasileiras, se eu não me engano, esse número eu vi recentemente, eu acho que nós já temos quase 100 SAF no Brasil, e esse número tende a aumentar logo para dobrar, ou mais de 200. Então, enfim, é um cenário novo, acho que é um cenário que precisa de um estudo bem aprofundado. Às vezes você pode estar falando de SAF apenas como uma cortina de fumaça, para falar algo novo para o torcedor, mas eu acho que o mais importante e fundamental é isso, que todos os modelos de gestão no futebol eles dão certo. Tanto o associativo, quanto o modelo de clube-empresa, quanto o modelo de SAF. Basta você se organizar, né? Basta se organizar, exatamente. Então, eu acho que essa filosofia do clube é você ter bem claro qual é a filosofia que você quer aplicar ao seu clube e fazer uma boa gestão dentro dele. Se é associativo, como é o Motoclube de São Luís, então, que faça uma boa gestão dentro do modelo associativo. Se é de SAF, de trazer investidor, trazer dinheiro novo para o futebol, então que se faça também dessa forma. Não pode colocar os pés pelas mãos, né? Porque a gente... Isso em nenhum dos modelos é aconselhável. Todas as vezes que você coloca os pés pelas mãos, você está fadado ao fracasso. Ainda que, como você disse,
apareçam momentaneamente alguns resultados, mas o fundo do poço vai chegar em algum momento. Isso aí você pode ter certeza. Exemplos aí a gente tem de grandes clubes que ganharam durante um determinado tempo, depois tiveram que regredir porque tiveram gestões financeiras desastrosas. Não conseguiram realmente ter responsabilidade. Então aí você tem que pesar isso aí. Se realmente você quer afundar o seu clube em dívidas em troca de um título, ou se você quer realmente ter uma constância e uma gestão muito mais profissional. Então, perfeito. Agora falando sobre a montagem do time para 2026, a gente sabe que o Moto ainda não está confirmado na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem algumas possibilidades, dentre elas o Campeonato Tocantinense, que só vai ser definido no próximo ano, né, em 2026. Mas o futebol não espera, né? Você já tem que começar a pensar em jogadores. O técnico já está praticamente tudo certo, mas ainda não pode ser anunciado, né, por questões, questões extracampo. Mas essa montagem do elenco já começa, né? Então como é que está sendo aí essa escolha de atletas? Pensando justamente nisso, né, nessa dificuldade que é esse calendário do Motoclube no próximo ano, Sérgio? Não, sem dúvida nenhuma. São fatores que todas as vezes que a gente tem uma abordagem inicial com algum atleta, ele pergunta sobre o calendário, 2 pontos fundamentais, o calendário e o aspecto financeiro. Nós temos um orçamento ao qual nós temos que obedecê-lo e o calendário, né? Que é claro que quando você tem um calendário de competições nacionais, isso é muito mais atrativo para o atleta vir para cá, né? Então, a gente está conversando com alguns nomes, né, para assumir o comando técnico do Motoclube em 2026. Em alguns casos, isso está bem mais adiantado, né? E aí a gente está montando o elenco com atletas que já tiveram alguma passagem pelo Motoclube, atletas maranhenses. Eu acho que não há cenário mais propício para realmente voltar a se investir no futebol maranhense, no atleta maranhense. Porque a prioridade vai ser essa, no atleta daqui. A prioridade, o atleta maranhense, o atleta que realmente conheça, como nós já falamos, conheça o Campeonato Maranhense, conheça o que é jogar lá em Tuntum, conheça o que é jogar lá em Imperatriz. Um campeonato totalmente atípico. É um campeonato atípico, é um período do ano onde as chuvas elas são muito intensas. A gente tem campos em condições não muito boas, então a gente está traçando realmente um perfil tanto físico, quanto mental, quanto social, esportivo, histórico de atletas, para que a gente possa montar esse elenco. Não é uma tarefa fácil, haja vista que esses 2 fatores eles são preponderantes para você fechar realmente com um atleta, que é o primeiro financeiro, segundo que é o calendário. A gente esperar, tem muita confiança que essa Série D, essa vaga na Série D, ela aconteça para o Motoclube. E aí assim, é um poder de convencimento para aqueles atletas que vierem nesse momento apostarem no projeto do Motoclube para 2026. Exatamente. Lembrando que o Moto tem a pré-temporada, né, o início de pré-temporada marcado para o dia 6 de dezembro, né? 6 de dezembro. Perfeito. Eu separei aqui perguntas, né, de pessoal que está acompanhando a gente no Instagram. O pessoal da página Papão do Norte está perguntando sobre a questão da base. Inclusive, eu trouxe aqui na tela do esporte nas últimas semanas, nos últimos dias, na verdade, o Moto teve, né, a venda de um jogador da base, né, o Luquinhas, se eu não me engano, para o Atlético Paranaense. O Moto vai continuar com parte dos direitos desse atleta. Como é que tá esse planejamento da base? A gente tem equipes aqui que trabalham muito bem isso, mas hoje, infelizmente, no futebol maranhense não é uma prioridade de investimento. Pelo menos eu acho que não. Como é que está funcionando essa nova gestão do Motoclube de São Luís em relação aos nossos garotos, Sérgio? Na verdade, é um dos pilares da nova gestão do presidente Arthur. Primeiro é reposicionar o Moto, né, a marca do Moto, reposicionar ele no cenário de uma forma muito mais competitiva. A outra é essa valorização da base, né? Teve esse primeiro movimento, que foi essa parceria com o Atlético Paranaense, de levar o atleta para lá. Esses movimentos, eles abrem algumas portas de intercâmbio de várias formas, de várias possibilidades, não apenas financeiro, como às vezes as pessoas imaginam, mas é importante, porque a gente tem... Eu sou de São Luís e hoje estou já há um determinado tempo no interior do estado. O estado do Maranhão são 217 municípios. E aí você imagina que a gente que está lá e que conhece tantos projetos pelo interior do estado, tantos projetos bons, tantos atletas bons, uma infinidade de atletas bons que hoje eles servem a equipes do cenário nacional, mas não servem às equipes do estado do Maranhão, as grandes equipes, sobretudo, da capital. Então, acho que é uma inversão. Eu acho que durante um tempo deixou-se de valorizar o atleta local, deixou-se de valorizar a base. É óbvio que existem muitos
muitas equipes que valorizam, a exemplo é o IAP, que está disputando aí uma competição a nível nacional, entre outras equipes que valorizam. Eu acho que é uma fonte de receita entre tantas outras no futebol, que deve ser visto com um olhar, acho que o Atleta Maranhense, de um modo geral, ele vai servir para o Flamengo, ele vai servir para o Corinthians, ele vai servir para o Sport Recife, ele vai servir para o Sampaio, ele vai servir para o Moto, ele vai servir para o Maranhão. Enfim, é uma prateleira gigantesca e cada atleta vai ter a sua colocação. Eu acho que, como disse, é uma das fontes de receita, de que você possa ir estruturando. Também não é um trabalho do dia para a noite, ninguém descobre uma joia preciosa assim. Realmente é preciso ter um trabalho, de capacitação de profissionais para que se trabalhe na base. Não é apenas colocar o profissional iniciando como um estagiário e querer que aquele atleta de repente se desenvolva. Acho que é preciso ter, e nós temos, isso diga-se de passagem, temos grandes profissionais, grandes técnicos na base, temos grandes preparadores de goleiro, grandes preparadores físicos, enfim. Tem uma gama de situações que converge para que esse processo dê certo. Acho que o Maranhão precisa realmente voltar os olhares para a base e valorizar esse atleta maranhense. Exatamente. Tem muita joia aqui, viu? Precisa de você lapidar essa joia, de você garimpar primeiramente e depois dar toda a estrutura, né, para que o atleta se desenvolva. Sérgio, o José Coutrinho lá no Maracanã, ele está perguntando se é verdade a situação do Moto querer jogar fora aqui de São Luís. O que acontece? A gente comentou, inclusive com o presidente Arthur Cabral, na vez que ele esteve presente aqui conosco, e surgiu nessa possibilidade de você levar alguns jogos do Moto para São José de Ribamar. Como é que está essa situação? É um desejo da direção de futebol do Motoclube hoje de tentar levar esses jogos para lá, ou foi descartada essa ideia? Como é que está? Não, sem dúvida nenhuma. É necessário fazer algo diferente. É necessário fazer alguns movimentos diferentes, porque esse reposicionamento da marca Motoclube, ela passa por uma série de coisas. O Motoclube é um time estadual, ele não é um time apenas da capital. Então, São José de Ribamar, onde fica o CT do Moto, agora tem uma praça muito boa, nós estivemos lá pessoalmente, eu, presidente, tivemos lá, é um estádio muito bom, está faltando alguns detalhes ali de gramado. Então, quando se diz de levar o Moto para lá, não são todas as partidas, e aí eu quero tranquilizar o torcedor, principalmente o torcedor do centro da cidade, né, o torcedor aqui do bairro de Fátima, da Liberdade. Agora eu vou ter que ir para São José de Ribamar para assistir o jogo do Moto. Em algumas ocasiões o Moto vai mandar, porque aquela região também é uma região muito populosa, ainda da Grande Ilha, da região metropolitana de São Luís, onde tem muito motense, e também o motense, quando o jogo é no Nilzinho Santos, ele também é muito longe para ele. Então, é uma forma que a nova gestão entende de aproximar o Motoclube do seu torcedor. Algumas partidas lá em São José de Ribamar, mas obviamente que as partidas de maior apelo, o Superclássico, o Maremoto, aí a gente... aqui na capital. Sem dúvida nenhuma, Castelão, Nilzinho Santos, né? Porque realmente são os maiores estádios da capital. Mas é apenas um movimento de reposicionamento do clube, realmente de levar o Motoclube para mais próximo da torcida, já vista que aquela região, como já disse, é muito populosa e também tem muito motense. Perfeito. Eu gostei desse movimento. Tomara que dê certo porque, como eu falei, o próprio Sérgio falou, tem muita mão de obra ali, né? Tomara que a gente consiga levar, expandir essa marca do Motoclube de São Luís. A gente já viu o movimento, o Moto já tem hoje, né, um espaço ali que fica na região do Cantinho do Céu ali, Cantinho do Céu não, com a Fuma ali, né, do espaço do Motoclube. É um espaço para o torcedor ir, para assistir o jogo, mas também concentra ali parte desses trabalhos da base. E agora, né, com essa possibilidade de você expandir aqui para a região metropolitana de São Luís. Sérgio, queria agradecer aqui pela oportunidade, eu sei que está muito corrido lá para as bandas do CT Pereira dos Santos, vocês, todo esse trabalho de planejamento, né, para 2026, esse start inicial, ele já começou, né, a partir de agora, esse tempo ele não vai correr, ele vai voar, literalmente, né, o Campeonato Maranhense já começa em janeiro, e a gente agora vai ficar acompanhando de perto. E só para encerrar, o que o torcedor motense pode esperar para 2026? Pode esperar um trabalho da gestão em que você vai ter muita responsabilidade, um planejamento sério. Como disse, nós não vamos tirar o Moto de um dia para o outro da situação que ele se encontra, mas acredito que é preciso ter o start, é preciso ter o início disso tudo, e esse start ele vai ser feito com pessoas de coragem, pessoas que amam o Motoclube, né? E para o torcedor, principalmente, que fica bem mais apreensivo em relação ao time lá dentro de campo,
Nosso critério tem sido de realmente formar uma equipe bastante competitiva, uma equipe que tenha a cara do Motoclube de São Luís, uma equipe que vá realmente combater, tá? Para que a gente possa realmente voltar a esse cenário e ser protagonista dentro do futebol maranhense. Perfeito. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Estúdio do Esporte. A gente vai continuar acompanhando o Motoclube de São Luís, lembrando que o início da pré-temporada está marcado para o dia 6 de dezembro e nos próximos dias o Moto deve anunciar o nome que vai comandar o time na próxima temporada.